De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Leozinho de volta, gente. Diogo Souza chegando ali pelo YouTube. Aqui também o Diogo Gamer pelo Instagram. Raquel Bagano. O Romário.com. Lá em Piritiba está um friozinho e relampejando. É tempo com pancada de chuva. Olha só. Que sejam bem-vindas. Diogo disse que demorou porque a internet aqui da minha rua não tá muito boa. Tá precisando trocar, né, Diogo? Dia 19 você vai dar com toque fibra aí. É a nossa internet também aqui na live do Léo. Já fico aguardando aí o chamado do doutor Fernando e quero abraçar aqui o pessoal do Alto da Chapada, que já está aqui acompanhando, né? Espero que tenha assistido a divulgação dos vídeos que eles nos encaminharam para que a gente possa estar mostrando para a nossa audiência. Nós encaminhamos também ao setor responsável da comunicação da prefeitura para que se possa tomar conhecimento da situação e ajude aquela comunidade. Repito, acho cedo para a questão de calçamento. Ainda não temos, com certeza, este projeto pronto. Tomara que sim. Seria realmente algo fantástico ter um retorno assim tão imediato, mas não acreditamos que isso possa vir a acontecer por conta do tempo de gestão. Isso é normal, isso é natural e a gente precisa ter a sabedoria para aguardar, apesar do sofrimento que aquela comunidade lá do Alto da Chapada vem passando já há algum tempo nas populares, né? E agora é um poço que foi cedido para os caminhões da eólica, não é isso? E as crianças podem cair nesse poço, a poeira e a lama estão lá se somando, enfim. Alguém até disse aqui, hoje à tarde, consequências do progresso. A gente fica se perguntando sobre essa situação por conta de tudo que vem acontecendo. Se a gente tiver a condição de participar, se o pessoal quiser participar lá do Alto da Chapada, a gente pode mandar o link para eles também falarem ao vivo, né, aqui através do nosso aplicativo, pelo qual também deve participar o doutor Fernando, o qual já estamos aguardando aqui a participar da nossa live, certo? A gente precisa só que ele faça aí a sua inserção. Deixa eu informar para ele, se ele não estava acompanhando o bloco, né, já pode clicar no link para a gente poder vir tê-lo a participar aqui da nossa live do Léo. O pessoal lá do Alto da Chapada está mandando áudio, a gente infelizmente não tem condição de acompanhar o áudio nesse momento, mas vou até encaminhar o link aqui. Se eles quiserem entrar na live, né, a gente vai ter a possibilidade de tê-los participando em tempo real e falando lá conosco direto do Alto da Chapada, tá? Só informando aqui que o link para participar é este que já está na tela e aí é só entrar, é só clicar que a gente vai recebê-los aqui com a imagem na live do Léo. O doutor Fernando está ainda instalando o aplicativo. Não está com o aplicativo no notebook, né? E a gente vai, então, aproveitando o espaço para falar um pouco do quadro Dê Sua Nota. O quadro Dê Sua Nota, ele... Boa noite, Mima, tudo bem? Novidade boa você por aqui. A gente fica feliz de contar com a sua audiência também. É sempre bom ter os amigos aí a nos acompanhar aqui na live do Léo. Então o quadro Dê Sua Nota surgiu quando nós dirigíamos a Rádio Diamantina FM e foi uma proposta do Antônio Barreto, Toninho, irmão do ex-prefeito Cleovar, que a gente arrumou alguns detalhes e ele nos autorizou posteriormente a usar aqui a vinheta, né, adaptada à live do Léo, para que a gente pudesse estar trazendo também, né, os temas aqui e os participantes para a nossa live. Doutor Fernando já chegou por aqui, vamos colocá-lo na tela então, saudá-lo, agradecer-lhe pela disponibilidade em vir participar da live do Léo. Falta só abrir sua câmera, doutor, já está aí tudo certinho e a gente vai trazendo aí a sua participação a partir de então aqui na live do Léo. Só a câmera que ainda não abriu, vamos ver se a gente consegue ter a sua imagem, né, para poder colocá-lo na tela da live do Léo com a participação dos amigos que nos dão o prazer da companhia e que aguardam o quadro Dê Sua Nota, que nós explicávamos há pouco. Agora sim, chegou a imagem, já está tudo pronto para que nós possamos recebê-lo aqui na live do Léo, doutor Fernando Oliveira, advogado,
que traz a segunda participação nesta reedição do quadro, visto que a gente repete, ele foi lançado na Rádio Diamantina, quando nós dirigíamos a programação da emissora e com a autorização devida do idealizador da época, o Antônio Gabriel, nós o trouxemos e adaptamos aqui para a live do Léo. Vamos aqui ampliar a sua tela, doutor, para que a imagem fique ainda melhor e saudá-lo, desejando já uma boa noite, agradecendo pela disponibilidade em vir participar conosco. Tudo em paz? Tudo em paz, Ricardo? Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a você, boa noite a todo o pessoal que está assistindo. Desejando-lhes, primeiramente, um feliz ano novo, que esse ano 2021 seja um ano de muita paz e de muito sucesso para todos nós. Muito bem. Doutor Fernando, o senhor é um dos jovens. Eu vou deixar o senhor de lado pelo tratamento doutor, por conta da formação como advogado, mas olha, o pessoal de Piritiba aqui dizendo que não vai acompanhar mais porque lá está relampejando muito, né? E eu queria acompanhar a live. Valeu pela ótima live, que bom. Mas, né, os efeitos da mãe natureza aí também nos tiram audiência. Isso é positivo pelo lado de quem está recebendo as benesses da chuva, né, e a gente perde esta audiência. Mas, Fernando, sempre me causa curiosidade, quem é Fernando Oliveira, um jovem que recentemente esteve aí na luta como candidato a vereador, mas que tem toda uma trajetória, se eu não estiver enganado, de Casa do Estudante em Salvador. Enfim, nos traga um pouco da sua trajetória, da sua história de vida, né, até chegar hoje a estar exercendo aí a função de advogado, depois da sua formação, e defendendo, sobretudo, causas trabalhistas. Olha, eu sou um jovem daqui de Morro de Chapéu mesmo, né? Na verdade, eu nasci aqui na sede do município e muito jovem eu fui morar na comunidade de Icó. Passei a minha vida praticamente inteira lá, estudei lá no Colégio Estadual 13 de Maio, fiz ensino fundamental e médio naquela comunidade e também trabalhei na mesma escola em que me formei, lá no Icó, a qual me orgulho muito de ter passado pelaquela experiência. E logo depois eu tive uma oportunidade de estudar, sair para Salvador e conseguir concluir uma graduação em Direito, né? Um jovem oriundo de uma comunidade rural que lutou e conseguiu dar um passo em sua vida. Eu apenas dei um passo. A gente está em uma caminhada constante pela evolução. Então eu não digo que eu venci ainda, eu digo que dos meus objetivos eu conquistei alguns, e eu estou caminhando ainda para conquistar mais e para que com isso eu possa ajudar mais pessoas, seja como ser humano, seja como advogado, seja como profissional, seja lá em que for. Mas eu sou essa pessoa de família humilde, simples, daqui de Morro do Chapéu, que sonha em ver dias melhores, que sonha em ver um lugar mais equilibrado e mais justo para todo mundo. Muito bem. Eu acertei em dizer que você foi um dos alunos da Casa do Estudante de Salvador, não? Não exatamente. Eu tive uma relação muito próxima com a Casa de Estudante em Salvador, mas eu não cheguei a morar naquela residência. Na verdade, eu morei há algum tempo na Casa de Saúde. Eu também sou funcionário daqui de Morro Chapéu da Saúde. Houve uma época que eu prestei serviço para a Prefeitura em Salvador, então eu permaneci na Casa de Saúde, que era vizinha da Casa de Estudante. Então eu tenho uma proximidade, uma relação muito forte com as pessoas que moram e que moravam naquela casa na época em que eu fui estudante em Salvador. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui a Marília1185, chegando através do Instagram. O Amaral Barberino, Fernando, jovem preparado e determinado, conheço de perto, sucesso. Leonir também chegando agora, boa noite a todos. Adilson Bagano, boa noite. Neto Macedo, este é o cara, boa noite. Está chegando também a turma que aos poucos vai se familiarizando, né, com o quadro de sua nota. Fernando, você fala de ser funcionário da saúde. Parece que o seu caso é semelhante ao do também advogado Edmilson, o Guinho, agente de saúde? Sim, é parecido. Porém, eu fiz um concurso em 2009, né, para o cargo de agente de endemias. Em 2016, eu passei por um processo de remanejamento e acabei indo para Salvador. Foi lá que eu tive a oportunidade de estudar e, graças a Deus, assim que eu terminei o curso,
eu pude voltar para aqui, para a cidade de Morro Chapéu. Edenilson é um colega nosso também, né? Meu colega 2 vezes, digamos. Meu colega advogado e meu colega servidor público também aqui no município de Morro Chapéu. Muito bem, feitas as apresentações, nós vamos só passar ao nosso telespectador o sistema do quadro Dê Sua Nota. Chegou a acompanhar o Dê Sua Nota na Rádio Diamantina, não? Não, Léo, me desculpe. Na Rádio Diamantina, sim, acompanhei algumas vezes. Pois Muitas vezes. Exato, então... Na reabertura pela live, que eu não tive como acompanhar. Mas na Diamantina, sim. Então, naquela época, com a ideia do Antônio Gabriel, nós preparávamos os temas que você recebeu através do WhatsApp. Nós preparávamos aqui 15, 18, 20 temas, enviávamos para a Feira de Santana por e-mail. O Toninho aparava as arestas, mandava 11, 12, 13 de volta. A gente deixava mais voltado para a nossa realidade aqui, visto que ele estava em feira. E aí a gente chegava a um denominador comum e apresentava ao convidado. Geralmente o quadro começava 15 para 1 da tarde e tal. A gente fazia todo o noticiário do jornal, como nós fizemos aqui. A gente fazia o esquenta, né, trazia as notícias da cidade, o mais importante do Brasil e tal, e ia colocando ali naquele tempo de 40 a 45 minutos o convidado para atribuir as notas aos temas que lhes eram apresentados. Né? Então, o convidado da live tem esta vantagem, ele recebe os temas uns 2, 3 dias antes. O convidado da rádio era na hora, na lata. Como é que você analisou a estrutura do quadro para a gente poder passar aos temas? Hoje está bem mais fácil do que naquela época, né? Mas, assim, como de fato a gente tem essa antecipação, a gente tem a oportunidade de avaliar melhor, né? Eu acho que, assim, uma avaliação em cima da hora nunca é uma avaliação perfeita, porque tudo na vida que a gente faz requer uma estrutura antecipada, um pensamento antecipado, para a gente acabar não fazendo julgamentos precipitados. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho essa estrutura mais positiva, por mais que a gente não escolha os temas, que eu acho isso bem interessante, mas a gente tem a oportunidade de conhecer e de pensar até no que vai dizer. Porque cada palavra que sai da nossa boca gera uma responsabilidade. Verdade. E eu, como advogado, eu tenho que, principalmente, saber muito bem o que eu falo, né, com responsabilidade, porque pode acabar influenciando outras pessoas. Então, essa parte da gente ter a oportunidade de avaliar os temas, para mim é muito interessante, até mais do que quando acontecia naquele quadro, que era, como a gente diz, de supetão. A gente, inclusive, como aconteceu consigo, aconteceu com o Dourado, o Pedro Honorato também vai ser o nosso próximo convidado, a gente vai agir da mesma forma. A gente também pede ao convidado que nos dê uma linha. Você gostaria de falar sobre qual assunto especificamente? Que a gente conhece a área de atuação de cada um na cidade, mas óbvio que no momento destes em que as pessoas acompanham e que isso vai ficar gravado na internet, a hora que as pessoas quiserem voltar lá e assistir, vai estar lá a sua fala, como você bem disse, a sua colocação. Então é interessante que seja dentro da sua área de atuação e a gente fica feliz de poder ter contado com essa sua compreensão nesse sentido. Deixa eu abraçar aqui a Pamela Santos, 3487, está aqui no Instagram. O Maurício Valoa Rocha, boa noite, Léo. Fernando Cara do Bem, chegou aqui também. No YouTube, o Márcio Garcia, que inclusive está me devendo. O Márcio Garcia tem toda a relação, Fernando, dos participantes dessa nota lá na Diamantina. Foram 194 edições, praticamente 4 anos no ar. Né? Então, realmente é algo que a gente precisa resgatar e botar as pessoas para pensar. Ele diz, não lembro dele, Léo, filho de quem? Esse é um costume dos antigos, né? Antigamente, quando você se apresentava, né, essas pessoas com a idade mais avançada tem que saber toda a linha familiar, geração por geração. Mas eu sou filho, meu pai já é falecido, ele se chamava Jaime, né? Minha mãe se chama Joana, ela mora ali também no povoado de Icó. A gente não é família tradicional, bem conhecida na cidade, porque a gente, na verdade, a minha família veio de outro lugar. Meu pai veio de Salvador,
Minha mãe já é da região ali de Capim Grosso, então a gente chegou aqui no Icó, ou aqui em Morro do Chapéu, aproximadamente 40, em torno de 40 anos a 50, no máximo. Muito bem. A gente não faz parte das famílias tradicionais centenárias daqui de Morro do Chapéu. Olha, o Vitor Rocha diz aqui: parabéns, Fernando. Foi muito bom ver o seu nome no processo político de Morro de Chapéu. É bom ver a juventude introduzida na política. E a Albertina Montenegro diz: eu pergunto quem são os avós. KKK, quem já é. O Márcio é mais ou menos da minha faixa etária, 46, 50 anos por aí. E a Albertina já é da faixa etária da minha mãe. Então, tá dentro do que a gente coloca, né? O Jorge Bandeira, Humberto Barroso, turma de Fedegosos também, chegando lá, nos acompanhando aqui, assistindo a live do Léo. A Albertina disse que já morava em Salvador quando vocês chegaram para cá, então certamente não chegou a conhecê-los. Muito bem, Fernando. Nós tivemos no contato de bastidores algumas reorientações, né, sobre os temas e sobre suas notas. Nós acabamos cometendo falhas de cá, você demorou um pouco a perceber de lá, porque nós também não orientamos a contento, mas no final de tudo os temas estão prontos. A gente vai colocar na tela daqui a pouquinho e a gente vai também trazer aí as notas e a repercussão daquilo que você falou. Então vamos lá, eu quero primeiro compartilhar com você os temas e compartilhar com a audiência. Espero que você possa visualizar aí. Eu vou trazer para quem nos acompanha os temas propostos ao Fernando. Deixa eu ver se chega para você aí, Fernando, do outro lado, que a gente divide a tela e compartilha com o convidado e traz também para a tela do nosso telespectador poder acompanhar. Ficou só uma tela, eu vou ter que abrir aqui outra configuração de tela para aparecer o mosaico e a gente ter a condição de ter a imagem de Fernando e a imagem de sua nota. Apareceu para você aí os temas? Sim, perfeito, perfeitamente. Então pronto, a gente mandou no arquivo de Word, tá na tela também para quem nos assiste. O tema número 1, a gente vai falar todos eles, depois a gente volta esmiuçando cada um. O tema 1 proposto foi Escritórios de Advocacia em Morro do Chapéu, nota 10. O tema 2, ausência de promotores e juízes na comarca, nota 0. Foi de um extremo ao outro já no começo, hein? Eu achei interessante isso aí. Tema 3, sindicatos em Morro do Chapéu. Cispumunk, SIAC, CIAPLB, comerciários, trabalhadores da eólica, nota 8. Tema 4, olha aí, Vitor, você falou da eleição, processo eleitoral 2020 em Morro do Chapéu, nota 9. Tema 5, Cine Bahia Morro do Chapéu, nota 7. Tema 6, gestão, um presente para o futuro, a gestão que se encerrou, nota 4. 7 é o tema da Câmara de Vereadores na última legislatura, nota 5. Tema 8, vereadores oriundos do serviço público e suas atuações, nota 3. Tema 9, comércio local e os direitos trabalhistas, nota 2. Tema 10, competência para a mudança do nome do Colégio de Fedegosos, nota 6. E o tema último, 11, preservação do Parque da Solidade, nota 1. Temas apresentados, a gente pode voltar, né, para a tela normal, deixar o doutor Fernando aí tranquilo. Abraçar aqui o Júnior Popó, está nos assistindo pelo Facebook, parabéns pelo programa, obrigado. Tiago Santos, parabéns, doutor Fernando, a turma está chegando e está ligada na live do Léo, então só para a gente carimbar a nossa vinhetinha. De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Prontinho na live do Léo, de volta com você que nos dá o prazer da companhia, com o doutor Fernando Oliveira, o convidado de hoje. Fique à vontade para comentar. Nós trouxemos os 11 temas, aos quais ele atribuiu notas de 0 a 10, não repetiu notas, e agora nós vamos trazer de volta à tela o nosso convidado, como também, né, todos os caracteres do nosso quadro, para que a gente possa debater cada tema ou ouvir as explicações do convidado para as notas que foram atribuídas aos temas que lhe foram apresentados. Já está tudo prontinho aqui, doutor Fernando de volta. Eu abro a lista de temas e já vou buscar. Claro que eu não vou buscar os temas mais polêmicos. Eu vou começar pelos mais leves, pelos mais light. E como o jovem já nos trouxe ali a manifestação, o Vitor Rocha, e eu achei muito pertinente, muito interessante, você esteve candidato a vereador nas últimas eleições. A Câmara passou por uma renovação, acho que jamais vista em Morro do Chapéu,
né? São 9 cadeiras novas, digamos assim, que tiveram que ser fabricadas para colocar lá na figura de linguagem, né? Na renovação daquela casa, doutor Fernando. Então, o tema 7... Perdão, peraí. O tema 4. Processo Eleitoral 2020 em Morro do Chapéu, nota 9. A gente aí agora acompanha a sua explanação sobre a nota atribuída. Perfeitamente. Léo Ricardo, como bem colocado aí pelo nosso amigo Vitor, eu participei diretamente do processo eleitoral em 2020 como candidato a vereador. E eu estou atribuindo hoje uma nota 9 pelo processo de renovação que a nossa cidade passou. Eu gostaria de fazer uma ressalva que quando eu coloco nota 9, algumas pessoas podem entender, olha, o processo do Morro é uma coisa justa, né, democrática, mas eu quero deixar bem claro que isso não é. Eu atribuí a nota 9 pelo processo de renovação. Morro do Chapéu mudou, como já dito, 9 cadeiras, né, e mudou uma gestão executiva, né? Claro que o gestor atual não era candidato, mas, de certa forma, tinha uma representação para um determinado candidato. Mas o povo de Morro do Chapéu mostrou que quando não quer, que quando eles cansam de determinados políticos, eles vão lá e tiram. Eu acho que na história de Morro do Chapéu, pelas algumas pesquisas adicionais que eu busquei fazer, foi o maior processo de renovação passado na Câmara de Vereadores, né? Até porque foi recente que mudou-se a quantidade de vereadores de 9 para 13 aqui nessa cidade. Então, eu gostaria de esclarecer que a nota 9 é pela renovação, pela atitude que as pessoas tiveram, e não pelo processo com o qual a política em Morro do Chapéu é feita. Aqui em Morro do Chapéu existe um abuso de poder econômico muito grande, né, principalmente por parte do Legislativo. A gente ainda vê muita compra de voto, a gente ainda vê o comércio em Morro do Chapéu feito nos 2 dias últimos da eleição, e isso, nos dias atuais, é inadmissível. Mas tivemos uma eleição democrática, o povo teve seus critérios para escolher os seus candidatos, e o resultado está aí. Eu acho que Morro do Chapéu caminha para um processo já de uma evolução política grande. Eu vi muita consciência nesse processo político de Morro do Chapéu. Eu vi também muita gente querendo mudança. Nós tínhamos 4 candidatos a prefeito, né? 3 candidatos foram bem votados, uma candidata teve uma votação um pouco expressiva, mas obteve votos. Então, eu acho que Morro do Chapéu tem muito eleitor pensando e tem muito eleitor querendo mudança. Está aí a justificativa para a nota 9, pelo processo de mudança e não pela forma com que o processo eleitoral é realizado, principalmente nos 2 últimos dias da eleição. Diga-se de passagem, né, a culpa do próprio eleitor, alguns, e a culpa também de quem alimenta esse sistema eleitoral em Morro do Chapéu, que são os próprios candidatos. Deixa eu abraçar aqui Lea Andréa Nelis, também chegando pelo Instagram. A Tânia Taninha nos assistindo pelo Facebook, né? E no YouTube. Agradecer aqui as colocações do Vitor Rocha e já convidá-lo para o Dê Sua Nota, Vitor. É bom colocar 2 participantes com opiniões e ideologias diferentes. Vai ser uma boa. Olha, Vitor, nós já fizemos o Dê Sua Nota assim, com 2 vereadores, o Antônio Bento, o Toninho, e o Lúcio César, o Lucinho. Então foi um Dê Sua Nota de 3 horas e meia no ar. Realmente foi algo assim fantástico. Fernando, como advogado, algum processo ficou, que você tenha conhecimento, que ainda possa intervir no resultado das eleições? Eu não digo na majoritária, mas como você concorreu na proporcional para vereador, que possa porventura mudar alguma cadeira? Você tem conhecimento? Olha, eu não sou um estudioso da área eleitoral, né? Uhum. Tudo que eu ouvi sobre as impugnações é que tinham algumas impugnações em relação
aos vereadores, né? Principalmente em relação a declarações de renda abaixo da realidade, né? Outros candidatos, aí, determinados candidatos que declararam uma renda alta e, ao mesmo tempo, estavam sendo beneficiários de auxílio emergencial de governo, e tudo isso pode configurar uma fraude eleitoral. Então, eu não vou aqui citar nomes, mas ao que eu fiquei sabendo, não tem informações mais concretas, até porque eu não sei, eu não sou um estudante da área eleitoral, mas, segundo informações, há ainda uma perspectiva de que mude algo aí nesse resultado da eleição, principalmente para vereadores. Muito bem, abraçar a Elisete Espírito Santo, está aqui nos acompanhando também através do Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento. Óbvio que o processo eleitoral, ele, digamos que tenha sido a coroação ou o enxovalhamento de gestões, tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? Então, pensando tomando como ponto de partida esse pressuposto, a gente vai a dois temas que estão intermediários ali, estão dentro da média. E a gente começa pelo tema 7, já que nós falamos da Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, na última legislatura, foi atribuída a nota 5 neste caso. Sim, perfeito. Léo Ricardo, eu sou servidor público de Morro do Chapéu, né? Eu acompanho muitas das vezes as sessões, né? E por que eu atribuí a nota 5? Eu não vi a gestão da Câmara Municipal pautando projetos de relevância social para a sociedade, né? Eu vi ali alguns projetos que, na verdade, me decepcionaram muito. Por exemplo, a Previdência é um projeto de lei que aumentou a alíquota, né? Que, na verdade, estava previsto um aumento de alíquota e, ao mesmo tempo, estavam debatendo a questão da CPI da Previdência. Nós temos uma Previdência com um rombo de, salvo engano, mais de 100 milhões de reais. E eu não vi a Câmara Municipal de Vereadores atuando nesse sentido. Inclusive, foi aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, né, composta por alguns vereadores, salvo engano, André, o presidente da casa hoje, era o relator, Isabela, a presidente, e Sheila, a professora Sheila, vogal, e até hoje esse relatório da CPI da Previdência não foi apresentado para a sociedade. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam, mas o relatório da CPI, ele é obrigatório e ele tem prazo. A comunidade de Morro do Chapéu, os servidores públicos de Morro do Chapéu esperam por esse relatório, porque nós sabemos que há um desvio de verbas gigantesco na Previdência e que nós queremos identificar os culpados e, consequentemente, puni-los, porque não é justo pagarmos uma conta que não é nossa. A Previdência agora, com finalidade de suprir o rombo, acabou passando de 11% a alíquota dos servidores para 14%. Então, é o servidor pagando a conta duas vezes. Eu acho que a Câmara Municipal de Vereadores deveria ter se posicionado com mais firmeza em temas com mais relevância social. Mas eu vi também uma gestão financeira na Câmara Municipal interessante. Eu vi, salvo engano, por duas vezes a Câmara Municipal devolvendo recursos ao Poder Executivo, e eu até então ainda não tinha tido essa experiência de presenciar uma Câmara Municipal devolver recursos. Eu vi também a Câmara Municipal pagando direitos a funcionários, né? Pagando 13º a funcionários contratados, que a gente não via em épocas passadas. Eu vi também, na mudança de um ano para outro, a Câmara mantendo os funcionários todos trabalhando, né? Os contratados, sem aquela prática de demitir no mês de dezembro e readmitir no mês de fevereiro para economizar. Então, a nota 5 vai ficar no meio termo, porque eu acho que deveria ter tido um posicionamento mais firme em um dos temas que hoje eu considero o tema mais importante de Morro do Chapéu, de mais importante do Brasil, que é a questão previdenciária, que de uma forma ou de outra atinge toda a população de nossa cidade. Muito bem, Fernando, a Isabela Moura chegou aqui, parabéns, Fernando.
Você acredita até como advogado trabalhista e conhecedor dessa causa também na situação da Previdência, com certeza, seria possível hoje nós modificarmos a formatação da Caixa de Previdência no tocante à sua diretoria para que ela seja assumida por servidores públicos? Ou, em definitivo, a melhor das opções é realmente extingui-la e, dentro dos trâmites que forem possíveis, o Rogério Amaral chegou por aqui, transferir tudo isso para a Previdência Geral? Léo Ricardo, eu não vejo hoje a Previdência Geral também com bons olhos. A Previdência própria foi uma alternativa justamente à Previdência Geral. Eu acredito que se a Previdência própria tiver uma boa gestão, ela consegue se manter até com mais segurança do que a Previdência Geral, porque a administração é mais enxuta, ela é mais vazia. E, de fato, há recursos para manter a Previdência. Então, eu não vejo uma transferência com bons olhos. Eu acho que a solução da Previdência é, na administração dela, ter pessoas competentes, uma administração conjunta entre gestão e servidor público, principalmente os sindicatos. Eu vi a nomeação da nova diretora, presidente da Caixa de Previdência, né, que é a doutora Doralice, e eu vi com bons olhos. Eu a conheço como advogado, eu sei que é uma pessoa muito competente e eu estou acreditando que a gestão da Caixa de Previdência para essa gestão agora 2021 a 2024 vai ser uma administração boa. Eu creio nisso. Caso eu esteja errado, a gente volta aqui para falar dos erros novamente. Uhum. Deixa eu abraçar aqui a Fernanda Neri, a Everilda Alves, gente boa que está nos acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado aí pela atenção. O Neemias Almeida também chegou por aqui no Instagram. Evandro Carlos Gomes também nos acompanha junto com o Rogério Amaral, repito, através do Instagram também. E o Vitor Rocha acha um desrespeito o comportamento de alguns vereadores no momento da sessão. Observei alguns vereadores usando o aparelho celular no momento de algumas pautas importantes. Albertina faz a seguinte colocação: valor esse que é descontado de cada servidor, então que sejam punidos os que desviaram. O Márcio Garcia, Léo, pergunta para Fernando por que isto foi criado por Wilson Dourado em 1992 e virou uma bola de neve, causando prejuízo somente ao servidor municipal. Cristiano e Estela chegando agora, saudando-nos com uma boa noite. E aí, Fernando, essa bola de neve não seria um entrave também nesta, como é que eu vou dizer, lisura da gestão? Sim, em parte sim, porque a Caixa de Previdência foi uma alternativa criada pela própria Constituição Federal, né? A gente vivia também um momento de abalo na Previdência Geral. Então, com a Constituição de 88, houve essa possibilidade da mudança de regime do servidor público seletista, regido de carteira assinada, para o servidor público estatutário, regido pelo regime próprio do município. E com essa mudança, houve a possibilidade da criação de uma caixa de previdência própria. Então, na época, foi uma alternativa. Talvez foi uma alternativa que não tenha dado muito certo, mas eu digo e afirmo, não pelo modelo de previdência, mas pelas gestões que foram irresponsáveis e desonestas. A gente vê um rombo muito grande hoje na Previdência, que, além do déficit patronal ser muito grande, eles recolhem o recurso do servidor público e acaba não repassando. Inclusive, isso é um crime previsto no Código Penal de apropriação indébita de verbas previdenciárias. Isso é um crime previsto no Código Penal e eu torço muito para que um dia sejam responsabilizados os gestores das caixas de previdência, juntamente com os gestores, os prefeitos da época, porque a responsabilidade é interinamente deles. E os vereadores têm que estar atentos, e vereador bom é aquele que fiscaliza, é aquele que legisla a favor do povo, a favor dos representados. Ivones Oliveira 10 chegou por aqui. Neemias diz: o certo seria uma auditoria na Caixa de Previdência, se for possível. A Luana Oliveira: parabéns, doutor Fernando. Muito bom ver um jovem com coragem, lutando para romper as estruturas de poder que impedem o crescimento da nossa cidade. E a Albertina pergunta: os servidores da prefeitura são estatutários? Exatamente. Morro Chapéu
o regime jurídico é estatutário. Nós estamos regidos por uma lei própria. Qual é a diferença? Servidores, existe a diferença. Servidores e os empregados, os servidores públicos têm o regime jurídico único, que é definido por lei, que a gente chama de Estatuto do Servidor Público. Para servidores do comércio, existe a CLT, que a gente chama de regime jurídico seletista, que é aqueles servidores que trabalham de carteira assinada. Então, como relatado anteriormente, após 88, com a Constituição Federal, houve essa mudança de regime, até mesmo para facilitar a administração dos municípios para com os seus servidores. Morro do Chapéu é um município regido pelo regime próprio dos servidores públicos, Lei 471, salvo engano, de 91. Muito bem. Adriano Calixto, boa noite a todos. Parabéns, Léo, pelo programa e parabéns, doutor Fernando, pelas palavras. Outro jovem que pode ser convidado para o Dê Sua Nota, né? Pela sua atuação aí. Salvo engano, Adriano é da área de endemias também, né? De saúde. Nosso coordenador da área de endemia saúde, um rapaz muito responsável, um cara muito direito, entende muito de saúde da área epidemiológica. Pode convidar, que vai ser um convidado de competência. Muito bem. Vamos então ao tema 8. Já que nós estamos falando de Previdência, o Márcio tem até uma pergunta aqui que eu posso ajudar a responder. Vereadores oriundos do serviço público e suas atuações. Nota 3. E eu já encaminho a pergunta do Márcio Garcia, porque tem muito a ver, acho que com a resposta. E por que a Caixa de Previdência Privada está com esse déficit e um rombo imenso? Por que as leis deixaram passar isto em branco? Uma coisa acho que tem relação com a outra, né? Nota 3. Nota 3. Olha, nós tínhamos, na verdade, 4 vereadores, servidores públicos em Morro do Chapéu. Nós tínhamos o vereador Márcio Kleber, vereador Gley, vereadora Isabela Rocha e a vereadora Sheila. Nessas últimas gestões, os mandatos dos servidores públicos, eu não vi os vereadores se unindo para defender as pautas dos servidores públicos, né? O exemplo maior que a gente coloca é o estatuto o plano de carreira dos servidores públicos, que está na Câmara Municipal ainda engavetado, ele não foi votado. Então, isso é um prejuízo enorme para os servidores públicos. Outra questão importante é a debatida Caixa de Previdência. Nós tínhamos 4 vereadores na Câmara, oriundos, servidores públicos concursados efetivos, porque quando eles deixarem os seus respectivos mandatos, eles voltam a ser servidores, então eles voltarão a contribuir para a previdência privada, a previdência esta que não houve uma fiscalização efetiva. Então, eu creio que a participação desses vereadores deixaram muito a desejar. Nós temos uma ressalva que eu faço muito bem, da vereadora Sheila. Ela foi uma vereadora atuante, inclusive ela nos procurou várias vezes para discutir temas relacionados aos servidores públicos, mas os outros vereadores, sinceramente, não vi nenhuma participação no serviço público como deveria acontecer, como os servidores esperam. Muito bem. Jaime VN, parabéns, doutor Fernando. K. Oliver, parabéns, doutor Fernando, pelos esclarecimentos. E Albertina, o CLT recolhe FGTS, os estatutários não. Quando aposentam, coitados. Olha só que coisa interessante, que visão muito interessante. Vamos diversificar um pouquinho, mas não vamos sair do tema gestão ainda, porque nós estamos iniciando uma gestão. Há pouco eu trazia aqui vídeos, inclusive estou em contato, com o pessoal do Alto da Chapada ainda, e pelo que eu percebi, a cobrança deles é por calçamento naquela área das populares, por infraestrutura, né? E acredito que é cedo para esse tipo de cobrança. Acho que a gente tem que esperar aí os famosos 100 dias para a casa estar mais ou menos engrenada dentro daquilo que a nova gestão propõe, né? Já há algumas ações que são importantes. Acho que aquela situação que está sendo proposta lá na caixa d'água para o desvio do custo daquela água da Serrinha
é algo que precisa ser feito já há muito tempo e isso, a gente precisa observar o que é positivo. Se a gente ficar só na visão crítica, porque é oposição, porque não pode elogiar, a gente não vai ver a cidade crescer nunca. Abraçar aqui a turma do Chapada Notícias. É Itaberaba, está nos assistindo? Grande abraço, boa noite. E então, a gestão que se encerrou trazia por lema, por bordão, né, o seu slogan de trabalho era um presente para o futuro. E a nota atribuída foi 4. A justificativa da nota está aí, nas eleições. Né? O município de Morro Chapéu foi um município que teve arrecadações superavitárias. O município, salvo engano, nos 4 anos de gestão de um presente para o futuro, previa uma arrecadação que, no final das contas, foi bem abaixo daquilo que realmente arrecadou. E eu não vi investimentos em recursos próprios aqui em nosso município de Morro Chapéu. Eu acho que a justificativa da nota está no processo eleitoral. Se fosse uma gestão eficiente, de qualidade, com apoio popular, eu sou também um cidadão, um eleitor, eu acredito que aqui a gente teria atribuído uma nota maior. Mas eu vi também uma gestão da saúde razoavelmente boa, eu vi uma gestão educacional razoavelmente boa, apesar que a pandemia impediu nos setores educacionais da gestão mostrar um serviço melhor, mas eu vi, de certa forma, uma educação e uma saúde razoavelmente boa, mas o município não vive só disso. Nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos da presença do poder público nos povoados, e eu vi muito povoado abandonado, eu vi muito povoado com pessoas em extrema necessidade. Eu acompanhei de perto a situação dos trabalhadores do Sisal com a paralisação do serviço temporário, e eu vi as pessoas à mercê da sociedade. Eu não vi a gestão junto do povo fazendo uma assistência social adequada, eu não vi uma gestão investindo os recursos próprios em infraestrutura, na própria educação, na saúde. Então, essa nota 4 vai para a gestão presente para o futuro, porque é uma gestão que as pessoas esperavam muito e eles não fizeram aquilo que o povo necessita e que o povo estava necessitando na época. Uhum. O pessoal está pedindo aqui para melhorar o seu áudio no Instagram. Eu até estou tentando, mas é que assim, o Instagram, ele na verdade é voltado para os bastidores. A gente ainda não adaptou nossa plataforma ao Instagram. Então, o Facebook e o YouTube são inclusive onde você visualiza o convidado, enfim, a estrutura de estúdio é diferente, e no Instagram você tem apenas os bastidores, aqui o Léo Ricardo aparecendo. O pessoal do Chapada Notícias é de Itaberaba, sim, está aqui confirmando pra gente. Assim como também a Maria Aparecida chegou para assistir, Caroline Oliveira, também no Facebook, Maria Ângela de Oliveira também a nos acompanhar, muita gente chegando e acompanhando a live do Léo através da participação também do Dr. Fernando hoje. Lidiane Rocha chegando aqui, boa noite. Albertina, o prefeito e o vereador precisam visitar os distritos, coisa que não acontece. E o áudio no YouTube, ela diz que está bom, como a gente acaba de colocar para a nossa audiência. Clênio Boaventura, que é de Mulungu do Morro. Infelizmente, em Mulungu, os vereadores são fracos, deixam-se corromper ao Poder Executivo. E a Rosângela chega saudando-nos com um boa noite. A gente muda agora literalmente o disco, né? Coloquemos assim, mas sem perder a linha de atuação, afinal de contas, tudo é gestão. E o doutor Fernando é advogado trabalhista, tem atuado, inclusive nós fizemos acompanhamentos ao vivo na nossa live sobre a atuação especificamente com profissionais da eólica, trabalhadores da eólica. E conversando com o mesmo, também foi sugerido que trabalhássemos esta área aqui como tema. E nós trouxemos uma situação um pouco generalizada, a qual foi atribuída a nota 8, porque Morro de Chapéu tem sindicato de servidores públicos, sindicato de agentes comunitários de saúde e endemia, tem a PLB sindicato voltada aos profissionais da educação, tem sindicatos de comerciários, mas que estão ainda meio desencontrados, a gente pode afirmar isso, por ter sido comerciário também, e agora percebeu o trabalho mais eficaz
do Sindicato de Trabalhadores da Eólica, da construção pesada, né? Mas ainda, Fernando, sem muitos vínculos locais. Eles estão vindo ainda para colher frutos do trabalho sindical. Ainda assim, você atribuiu nota 8 a toda essa situação sindical no município de Morro do Chapéu. Léo, eu quero pedir ressalva a você para me isentar de falar a respeito do Sindicato dos Comerciários, porque é um sindicato que eu particularmente tenho uma atuação zero, então eu não posso falar daquilo que eu não conheço. E outra ressalva que eu gostaria de fazer é que a estrutura do quadro, a nota de 0 a 10, não permite que a gente dê notas repetidas, não é isso? Exato. Então, eu queria dar uma nota muito menor que 8 para a atuação do sindicato, mas eu acho que na minha relação de notas tinha gente que deveria ter nota menor. Então, o sindicato acabou ficando com nota 8, não é isso? 8, mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas, principalmente em relação ao Sindicato dos Servidores Públicos. Só para não perder sua linha de raciocínio, se pudesse repetir a nota, qual seria a nota real dos sindicatos? Seria a nota 5. 5 também. Pronto, fica à vontade. Seria a nota 5. Eu vejo os sindicatos, né, eu vou começar falando do Sindicato dos Servidores Públicos, como um instrumento de concretização dos direitos dos servidores. Mas a gente tem que aprender que sindicato ele não tem lado político, ele só tem um lado, o lado dele é o lado do servidor público. Então, os sindicatos, antes deles vestirem uma campanha política, antes deles vestirem o espírito de uma oposição a determinado governo, ele tem que pensar antes naquilo que é melhor para os seus servidores. E eu vi os sindicatos em Morro do Chapéu vestindo camisas, eu não vou dizer camisas de gestões, mas eu vi muitos sindicatos vestindo o espírito da oposição. E por posicionamentos pessoais de dirigentes, acabar os servidores ficando no prejuízo. Porque o sindicato, antes de tudo, ele é um intermediador na luta para a aquisição de direitos. Não vale a pena o diretor do sindicato ter uma ideologia formada e se auto-identificar um crítico, um oposicionista de uma gestão, enquanto os servidores estão lá pedindo para dialogar, pedindo para negociar, pedindo para conversar. Então, eu estou atribuindo uma nota 8, mas eu gostaria de atribuir uma nota menor. Eu acho que houve pouca atuação do sindicato em defesa dos direitos dos servidores públicos. Eu vi muita crítica às gestões, mas eu não vi a apresentação de solução. Aí muitos dirigentes falam, o servidor precisa procurar o sindicato, o servidor é o sindicato. De fato é, mas os servidores, eles precisam de um resultado positivo do sindicato. Eles precisam acreditar em quem está na frente, eles precisam abraçar o sindicato. E se eles não verem credibilidade, se eles não verem que tem à frente do sindicato pessoas, diretorias querendo conversar, querendo dialogar e querendo trazer o melhor para o serviço público, infelizmente a gente não vai ter muito avanço nesse sentido. Então, o que eu vi nessas gestões foi pouca atuação do sindicato dos servidores públicos, por isso eu atribuo uma nota 8, porém gostaria de atribuir uma nota 5. Ok. Helenita Barreto, boa noite, parabéns, doutor Fernando, pelos esclarecimentos. Leonir, doutor Fernando, muito seguro na defesa das suas notas, parabéns. Ana Kevili, boa noite, está aqui no Instagram e pelo Facebook também. Chegou aqui a amiga Solange Félix, Damiana Santos, ainda Ana Solidade, Geomária Lima Azevedo e Arlete Jesus também estão aí a nos acompanhar. Muito bem, vamos trazer assim a primeira nota que desce. Ô, Léo. Oi, pois não. Léo, me perdoa a interrupção. Acabou que nós não falamos dos sindicatos da construção civil. Eu tive uma
atuação direta e foi um sindicato que eu tive muita proximidade com o pessoal da construção civil, especificamente os trabalhadores do parque eólico. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva muito importante. Eu fui advogado dos trabalhadores desempregados. Eu não fui advogado dos empregados da eólica, eu fui dos trabalhadores desempregados, daquelas pessoas que queriam uma oportunidade de emprego em Morro do Chapéu, daquelas pessoas que estavam lutando para ter dias melhores e não conseguiam por questões, muitas das vezes, pessoais de gente do nosso município que tem influência política e que não quer ajudar as pessoas de forma geral, que querem apenas beneficiar aqueles mais próximos. Então, eu fiz uma luta com os trabalhadores desempregados para que pudéssemos, naquela época, redemocratizar o emprego em Morro do Chapéu. Tivemos êxito, nós trouxemos o Cine Bahia 2 dias para Morro do Chapéu, justamente para retirar os privilégios de alguns, e nós conseguimos êxito, conseguimos empregar ali uma boa quantidade de pessoas, né, através do currículo e não da influência política. E é isso que eu espero para Morro do Chapéu, que os trabalhadores sejam valorizados e e tenham as oportunidades pelaquilo que eles são, pelaquilo que eles conquistaram ao decorrer das suas vidas como trabalhadores. Eu já vou mudar o tema. Já vou primeiro, eu ia para um lado, já vou para outro. Primeiro eu vou abraçar e agradecer aqui a Gelmária de Mônica, né? Boa noite e parabenizo meu amigo Fernando pelo seu trabalho. Lá em Santa Mônica está nos assistindo também. E pegando o seu gancho, quando você fala do Sindicato dos Comerciários, eu fui comerciário por 17 anos. E nós tínhamos aqui a defesa do Sindicato de Salvador. Posteriormente, e agora, com o fechamento da Cesta do Povo, que voltou agora privada, né? É uma empresa privada hoje, o governo vendeu a marca, a gente está tendo uma assistência, ainda em alguns casos judiciais, alguns resquícios de pagamentos, enfim, do sindicato de Irecê. Mas imagine você, quanto tempo como comerciário em Morro do Chapéu, 17 anos, para vir ter a defesa do sindicato de Irecê. Antes era Salvador, repito. Então, hoje o comerciário de Morro do Chapéu, ele está completamente descoberto. Para mim, esta é a realidade. Ele não tem uma defesa direta de sindicato. E quando você fala da questão da eólica, que você não foi advogado dos empregados, mas dos desempregados, aí fica a pergunta no ar. Existe, existiu, está existindo, ou o apadrinhamento é uma triste realidade também para os quadros da eólica em Morro do Chapéu? Perfeitamente. Ainda existe, na verdade, existiu muito naquela época e a gente consegue provar isso com números. Eu acredito que você vai chegar em tema que eu vou poder me aprofundar mais nesse assunto, mas o apadrinhamento político gigantesco só entrava nas empresas quem tinha o chamado pistolão, que na maioria das vezes era o vereador ou o candidato que fazia parte do governo atual. Isso eu falo sem medo, é notório, e se pedirem para me provar, eu provo isso em números. O processo de emprego na eólica não é democrático, é um processo escolhido, são pessoas favorecidas. Então é excludente o processo, né? Ele não é inclusivo, ele é excludente. Não é isso? Excludente. Perfeitamente. O Tiago Santos, será que é piaba? Ele estava aqui outro dia no Instagram. Doutor, quanto ao processo eleitoral 2020, percebe-se um amadurecimento ainda muito tímido do eleitor. Parece-me que caminhamos com pouca vontade nessa direção. Isso estagna o desenvolvimento local. Além dos empregos temporários, teremos algum... A pergunta não foi complementada aqui, Tiago. Faça, por gentileza, aí o complemento, que você repetiu a digitação, mas não concluiu. Se além dos empregos temporários, teremos algum... Mas eu vou aproveitar essa linha de raciocínio e vou trazer o tema 5, que é o Cine Bahia Morro do Chapéu, ao qual foi atribuída a nota 7. Perfeitamente. Um tema muito relevante. Eu tive uma participação direta
no Cine Bahia, muitas das vezes eu até que critiquei, outras vezes eu elogiei. Mas por que a nota 7? O Cine Bahia, ele não é ligado exclusivamente à mão de obra, ele também faz outros serviços, né, de seguro-desemprego, de orientação ao trabalhador, mas principalmente de vagas de emprego. Ele é uma parceria do município com o governo do estado. E por que eu dei nota 7? Muita gente vai dizer, você poderia ter dado nota menor, nota 0, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, porque o Cine Bahia ele não é exclusivamente para intermediar emprego, ele tem outras atribuições, e aqui em Morro do Chapéu eu tive a oportunidade de conhecer de perto e eu vi aquele cine fazendo algo diferente do que as pessoas esperam, que é o benefício imediato, que é o emprego. Eu gostaria de falar que, em relação ao emprego em Morro do Chapéu, e tocar o tema da eólica novamente, que foi onde o Cine Bahia teve maior atuação, houve uma usurpação da função do Cine por algumas pessoas de influência política aqui de nossa cidade. Usurparam o poder que o Cine tinha, a atribuição legal que lhe deram para intermediar a mão de obra. O Cine Bahia ele existe para democratizar o emprego, para incluir o trabalhador. Mas o que fizeram em Morro do Chapéu foi tirar a função do Cine e colocá-la nas mãos de poucas pessoas que indicavam os trabalhadores. É por isso que eu não baixo a nota do Cine, porque se houve um erro em questão da intermediação da mão de obra, não foi propriamente do Cine, mas dessas pessoas que, por serem influentes na política, acabaram tirando a função do Cine de intermediar o emprego. Eu tinha os dados, a gente tem uma lei municipal que trata da isenção fiscal para as empresas do complexo eólico. Essa lei ela dá isenção fiscal em troca das empresas criarem empregos para os trabalhadores locais. E esses empregos, a própria lei diz que teriam que ser através do Cine. Na época que eu estava atuando, aqui no Parque Eólico, tinha mais de 200 empregos. Tinham 250 empregos naquela época do ano passado. Mas, por incrível que pareça, apenas 60, salvo engano, 66 empregos tinham passado pelo Cine. Agora eu faço a pergunta, se a lei manda ser pelo Cine, quem era que estava colocando essas quase 200 pessoas para trabalhar? Então, usurparam a função do Cine, a responsabilidade. Eu espero que esse processo de emprego seja mudado com a nova gestão e eu espero que as coisas melhorem, porque o Morro do Chapéu tem muita mão de obra qualificada e que está precisando apenas de oportunidade. Verdade. Eu quero agradecer aqui a Elânia Dias no Facebook, que comentou sobre a situação lá do Alto da Chapada, que nós falamos há pouco. E ela diz assim, em 2 semanas elas estão reclamando, está favorecendo os morrenses, antes muito vinha de outra região. E eu só complemento, verdade, Elânia, foi exatamente o que dissemos, tanto que encaminhei os vídeos à Secretaria de Comunicação para encontrarmos uma solução. O Tiago Santos, além dos empregos temporários, teremos algum benefício permanente para a nossa Morro do Chapéu por parte da eólica? Haverá pagamento de royalties para a cidade? E o Márcio Garcia pergunta, no tocante à questão de empregos, por que isto continua? Essa é uma pergunta que talvez vai ficar no ar. Nós tivemos uma mudança de gestão. Né? Nós tivemos uma mudança de gestão. Eu sei que continuou até o final do ano passado, até dia 31. Agora, com essa nova gestão, a gente não pode dizer, é muito cedo para dizer se vai continuar. A proposta é de que não, salvo segundo as informações, de que não vai continuar, que o emprego vai ser do povo de Morro do Chapéu, mas é muito cedo para a gente poder fazer qualquer avaliação. Né? Em relação aos benefícios que as empresas trazem para Morro do Chapéu, são muito tímidos, são muito poucos. Nós temos a nossa cidade com a estrutura abalada, porque a gente sabe que o transporte de cargas é feito por dentro da cidade. Nós tivemos uma praça removida
com árvores centenárias arrancadas, e até hoje o que a gente vê no lugar são pedras de concreto. Eu acho que se as empresas tivessem um mínimo de responsabilidade, já teriam feito algo mais. A nossa cidade, o centro, está danificado e eu não vejo as empresas dando a contribuição social que deveria ser a obrigação delas. Abraçando aqui o Jorge Cruz e a Solange Félix e já passando um questionamento nesse sentido. Damiana Santos também aqui acompanhando a gente através do Facebook. Fernando, esta situação que você coloca da praça e de outros benefícios, por exemplo, eu sempre publico matérias no meu site vindas da Engie lá em Umburanas. E os investimentos lá, de acordo com a empresa, já ultrapassam a casa de 2 milhões de reais, afora os impostos. Né? Então, isso é uma situação que as empresas se habilitariam a estar colocando em prática, ou elas precisam da provocação da gestão? Eu acredito que tenha que haver uma parceria entre a gestão e as empresas, né? Porque, na verdade, tem também a transferência dos royalties, mas aí é quando o parque está funcionando, mas tem as isenções fiscais, né? A gente viu que, salvo engano, a Enel entrou com grande parte agora de recursos para a construção do centro de Covid, né? Mas anteriormente, eu me desculpe pelo desconhecimento, se houver, eu ainda não vi algo feito pelas empresas do Complexo Eólico aqui em Morro do Chapéu. Uhum. Muito bem, Eduardo Araújo chegando aqui pelo Instagram. Será que é Duda do Baba? Aparecendo. E Albertina diz, doutor Fernando, concordo, porém a qualificação para ocupar determinadas funções, cargos, muitas vezes as pessoas não têm. É uma realidade, é uma dualidade existencial para Morro do Chapéu. Né? Tem pessoas que já adquiriram esta condição pela experiência em outros parques eólicos em outros momentos, e outras realmente não tiveram a formação necessária, né? Essa questão de formação, de qualificação, é justamente outra obrigação das próprias empresas. E tem previsão legal, Elas deveriam qualificar os trabalhadores, elas deveriam dar oportunidade para o primeiro emprego, elas deveriam dar oportunidade para o jovem aprendiz, para o estagiário. Nós temos em Morro do Chapéu um colégio que forma mão de obra técnica. Né? Se as pessoas desconhecem, nós temos hoje o CETEP aqui, que tem mão de obra técnica. E a gente não vê as pessoas saírem da escola, do centro de formação técnica, para adquirirem emprego, experiência no parque eólico. Eu cheguei, na época, a falar com a vice-diretora da Jubilino, cheguei a falar com uma das pessoas responsáveis pela Enel, que isso tinha que ter uma parceria. Estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz, é algo que Morro do Chapéu pede. Principalmente quando a gente tem uma escola técnica atuando em nossa cidade. Até porque os nossos jovens, se não tiverem oportunidades nas empresas de Morro do Chapéu, lá fora é que eles não terão de forma alguma. Então, a gente precisa pensar melhor, o gestor público precisa pensar melhor e, principalmente, as empresas precisam pensar melhor. Não é só capital e renda, é função social. Função social da empresa é quando ela sair daqui deixar uma sociedade mais bonita e mais justa e igualitária para todo mundo viver. Abraçar aqui Peus Sorrisos no Instagram chegando com a gente, e a gente não poderia fechar esta pauta, né, esta linha de raciocínio, sem o tema que mereceu a nota 2. A gente foi lá para o tema 9, nós temos só 5 temas para fechar o de sua nota, e o tema 2 é bastante interessante, diga-se de passagem, estou diretor da CDL e esse tema me chamou a atenção. Mas antes de colocá-lo, quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos. Segunda-feira nós vamos ter aqui a diretoria da Minerva falando do FEMUP. Você está convidado a participar. Na terça-feira o jovem Ed Recita está na região de Goiânia, né? Rapper vai estar conosco. Na quarta-feira, o Conselho da Educação. Na quinta-feira, autismo e ecoterapia. E na sexta-feira da próxima semana, teremos Pedro Honorato falando aqui também no quadro Dê Sua Nota. Comércio local e os direitos trabalhistas. Nota 2 é o tema 9, doutor Fernando.
polêmico. Léo Ricardo, eu não poderia para agradar um ou dois ou mais amigos comerciantes, fugir daquilo que eu me proponho a fazer, que é defender os trabalhadores. Então, se eu tiver de escolher um lado, eu vou escolher o lado dos trabalhadores, que é quem hoje me procura para atuar em muitas causas. E por que eu dei nota 2? O comércio de Morro Chapéu, Morro do Chapéu, não é só em comércio, até a gestão pública vive uma supressão de direitos trabalhistas. Eu até vejo que a cidade talvez não tenha um movimento financeiro suficiente para você contratar um funcionário ou mais e garantir aquilo que lhe é de direito. Muitas das pessoas dizem, funcionário tem muito direito, mas é lei. É lei. E eu acredito que todos os direitos que estejam garantidos pela Constituição e todos os direitos que estejam garantidos dentro da CLT são justos. São justos. E em Morro do Chapéu, poucos comércios pagam direitos trabalhistas como mandam a lei. Essa é a ressalva, nota 2. Eu acho que o comércio de Morro do Chapéu precisa passar por esse processo de análise financeira, de uma gestão financeira, de uma gestão trabalhista, para que ele só contrate o funcionário se ele puder garantir todos aqueles direitos que são assegurados por lei. Recentemente, eu fiz um vídeo, a pedido, na verdade não foi a pedido, foi um questionamento que eu recebi sobre carteira assinada. A gente sabe, eu falo com propriedade isso, que muitos dos comércios de Morro do Chapéu não assinam a carteira dos seus funcionários. E há um tempo atrás, uma funcionária que trabalhou em um determinado comércio me questionou. E eu tive que responder como manda a lei. Ela me perguntou, doutor, eu trabalhei nessa empresa e não tive minha carteira assinada. E o patrão falou que, por eu não ter carteira assinada, eu não teria direitos. Então, eu tive que respondê-la no sentido de que a carteira assinada, ela é uma obrigação do empregador e ela tem uma disposição legal, ela é obrigatória. Você não pode contratar sem fazer a anotação na carteira assinada do trabalhador. Mas o fato do trabalhador ter elaborado, ter prestado serviço sem carteira assinada, isso não lhe retira nenhum direito trabalhista. Existe um princípio na Justiça do Trabalho que chama-se primazia da realidade. Esse princípio ele diz que vale mais aquilo que realmente aconteceu do que aquilo que está previsto em contrato ou na carteira de trabalho. Então, é por isso a minha nota 2, é porque ainda eu vejo muito que melhorar. Eu acho que os comerciantes precisam ainda fazer uma readaptação e tratarem melhor os seus funcionários, e isso é no sentido de lhe garantir direitos como manda a lei. Se muitos acham que tem muito direito, aí é uma questão legal, mas aquilo que está na lei a gente precisa cumprir e a gente precisa defender. Ok. Maria Macena, assistindo pelo Facebook, parabéns, meu amigo, você é 10. Dorivan Rocha, pelo Instagram. Repito, o Instagram é apenas os bastidores. A gente está no Facebook, no YouTube Léo Ricardo Notícias. Você tem todo o conteúdo do nosso estúdio, e da participação do nosso convidado de hoje, doutor Fernando Oliveira, advogado, no quadro Dê Sua Nota, que estreou semana passada, está na sua segunda edição na live do Léo, mas tivemos o prazer e a satisfação de também apresentá-lo na Rádio Diamantina, na época, com 194 edições, praticamente 4 anos aí no ar. Bom, eu vou fechar esse tema com, primeiro, uma citação nossa, pessoal particular. Eu sou o MEI, a minha empresa é configurada como microempreendedor individual. O meu teto de arrecadação anual é de R$81 mil. É em cima desse teto que eu faço o meu salário pessoal, E, por vezes, fazer um trabalho para o site, uma matéria paga, fazer um trabalho para o carro de som, uma veiculação de publicidade, ou
qualquer outro serviço, uma gravação de um spot, e você questionar a pessoa que te contrata naquele serviço, independentemente de formalizar o contrato ou não, se ela quer a nota fiscal do serviço, eu já obtive 99,99% de respostas não. Não precisa da nota fiscal. E aí eu complemento essa informação com o que o Tiago Santos diz aqui. Salário mínimo aqui é R$300 por mês. A informalidade do comércio local é absurda. É uma faca de dois gumes, Fernando. O comerciante, o empresário, ele, por diversas razões, inclusive por exploração, ele não formaliza o colaborador. E do outro lado, o colaborador não cobra os seus direitos por medo de perder o emprego. Verdade. Eu vejo comércios nessas duas vertentes que você colocou. Eu vejo comércios que realmente não têm estrutura para garantir direitos a funcionários e eu vejo comércios também com os comerciantes, os donos, com aquisição, com a condição financeira muito boa, né? Inclusive andando de Hilux e o seu funcionário ganhando R$300 por mês. Isso aí que eu quero atacar é um absurdo. E para o pequeno, para o cara que abre uma lojinha pequena que está começando, a gente precisa ter um estudo do impacto financeiro muito grande, muito forte, porque você não pode contratar sem a carteira assinada, você não pode se isentar dos direitos dos trabalhadores, por mais pequeno que o seu comércio seja. Mas isso a gente precisa da gestão do comércio, da gestão financeira, para ele saber, antes de tudo, se ele tem condição de arcar com esse valor. Porque, Léo, quando o trabalhador sai, que ele procura a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho não quer saber qual é a condição do dono da lojinha. Ele quer saber o que está na lei. E a Justiça do Trabalho vai garantir o que está escrito. Verdade. A aplicabilidade da lei é o que interessa à Justiça em qualquer área de atuação. Está lá escrito, não tem perdão, não tem o que está buscando argumentação. O advogado às vezes até tenta, mas não consegue defender o empresário. Exatamente. Muito bem, doutor Fernando. Eu vou trazer um tema agora mais leve, mais light. Farmácia Vitória chegando agora nos acompanhando aqui. Grande abraço, bem-vindos. Cabe sua marca aqui na live do Léo, viu? Pois bem. Porém, é um tema que está na efervescência. A nota atribuída foi baixa, diria baixíssima, porque é a segunda nota mais baixa do quadro. E, apesar de ser um pouco mais leve, tenho certeza que Glauter Valois, boa noite, vai trazer desdobramentos interessantes. Tema 11. Eu achei que ele fosse menos pesado do que os 3 que restam após ele. Preservação do Parque da Soledade. Nota 1. Nota 1. E digo e assumo o ônus de tudo aquilo que eu vou falar aqui. A memória cultural de uma cidade, ela, lá fora, ela reflete a característica de um povo. E isso é uma responsabilidade muito grande do ente público. A gente sabe que o Parque Soledade ele tem uma história muito grande. E nós vemos ali, eu creio que a falta de preservação daquele lugar. Inclusive, tem uma petição pública, né, pedindo assinatura, salvo engano, para a preservação do parque. Eu gostaria de ver a memória cultural de Monte Chapéu, porque nós temos história, nós somos uma cidade centenária e o Coronel Dias Coelho, que agradou a muitos, desagradou a alguns, tem uma grande influência no que Morro do Chapéu é hoje, inclusive foi uma pessoa de repercussão nacional. E eu gostaria de ver o Parque da Soledade com uma preservação cultural maior. Inclusive, eu passei hoje lá em frente e eu vi aquele ambiente tomado de matos. Um matagal absurdo, a gente já vê alguns empreendimentos ali ao redor, e se continuar daquela forma, eu creio que daqui a alguns anos o Parque da Soledade vai ser apenas uma pequena chácara, um pequeno espaço afastado da cidade, tomada pelo comércio, pelos prédios e pela movimentação, né, das ruas da sociedade.
É sabido, Fernando, que assim como outros espaços históricos da nossa Morro de Chapéu, o Parque da Soledade foi a residência da família do Coronel Dias Coelho, posteriormente da família Grassi, posteriormente adquirida pelo avô do presidente da Câmara atual, o André Valois, o então prefeito Genésio Valois e o irmão Heráclito. E, posterior a estes, hoje, os irmãos Wilson e Edgar Dourado adquiriram e Edgar hoje é o proprietário final. Então, entendemos que é uma situação que requer um processo público para a indenização desses proprietários para abrir mão de algo que é uma propriedade, que tem um custo, que tem um valor. E o valor histórico talvez seja hoje o mais lembrado nesse sentido. A gestão em Morro do Chapéu, ou as gestões, cochilaram literalmente, dormiram no ponto literalmente, e dentre tantos outros temas que Morro do Chapéu precisa de tratamento urgente, deixaram passar batida essa situação também de preservação no tocante à aquisição desses espaços? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque existem instrumentos legais para fazer esse tipo de preservação, né? Inclusive, existem formas de intervenção do Estado na propriedade. A gente poderia fazer, o município de Morro Chapéu poderia transformar, que ao meu ver é o mais adequado, transformar aquele espaço em uma memória cultural, em um espaço aberto à visitação, em um espaço onde preservasse a história de Morro do Chapéu, através da forma de desapropriação daqueles espaços. Outra solução seria também uma forma de intervenção, que é o tombamento. Você não tira a propriedade de quem ele é de direito, mas você o obriga a preservar o ambiente nas características que conservem a história. São formas que o município pode usar para poder, talvez, resolver o impasse ou talvez não trazer prejuízo nem para o proprietário, nem para a memória cultural do lugar. Mas, no meu entendimento, o Parque da Soledade deveria ser um patrimônio comum da sociedade. E isso o município poderia fazer através do instrumento de desapropriação. Isso já deveria ter feito, no meu entendimento, há muito tempo. Muito bem. A Albertina lembra que nem só o Parque da Soledade, como também a casa que pertenceu a Jubilino, entre outros espaços, e o Márcio Garcia complementa. Por que deixaram vender uma boa parte deste Parque da Soledade? E a casa do Jubilino, Cunegundes, foi destruída e não foi tombada pelo poder público de Morro de Chapéu? Tiago Santos, dormiram no ponto, não só com o Parque da Soledade, mas com tantos outros espaços que são a memória da nossa cidade, tão bem descritos em nosso hino, sem dúvida alguma. E, como eu disse, Márcio Garcia, há pouco, são espaços que foram adquiridos ao longo dos anos por pessoas que tiveram condição de adquiri-los. E por não haver o tombamento, subentende-se que é propriedade particular. Então, cabe às gestões fazerem todo o processo legal para que isso se torne público de verdade. O Vitor Rocha complementa: o interesse público tem que ser supremo ao particular. O tema, eu pensei que fosse leve, mas gerou uma polêmicazinha interessante aí. E é isso que a gente propõe aqui. Vamos colocar o povo para pensar. Não é fácil, não. Mas a gente vai aos poucos semeando, né? Pois não. O que eu defendo em relação ao Parque da Soledade porque existe uma diferença entre a desapropriação e o tombamento. O tombamento, ele vai preservar a memória cultural do local, as formas, né? Preservar a história, mas ele não retira a propriedade do dono. Então, ele vai obrigar que o dono do imóvel a mantenha no formato, na arquitetura que está. Já a desapropriação poderá o tornar um bem público. Sendo um bem público, passa a ser de todos nós. Muito bem. Seguindo, portanto, passamos agora a um tema não menos polêmico e mais atual, né? Por conta das notícias recentes, inclusive hoje o vereador Gilvan, na verdade foi ontem, né? Gilvan Pedreiro, a vereadora Isabela e o vereador Luciano Bernardo, Lula, protocolaram um ofício pedindo ao presidente André Valois que
voltasse a transmitir as sessões da Câmara, pelo princípio da publicidade, e até usou o princípio da transparência, enfim, visto que nós não temos acesso à Casa Legislativa para da galeria assistir às sessões. Então, o mínimo que se pode fazer é colocar o rádio para transmitir ou manter a TV chapada na transmissão. E nós trouxemos um tema atualíssimo que, inclusive, já foi replicado pela atual gestão e que a gente quer entender a competência, né? A gente perguntou a quem compete na matéria do site Léo Ricardo Notícias e as pessoas ficaram achando que a gente estava fugindo de fazer a crítica à gestão. Então, existe uma situação que se classifica como competência. E aí nós apresentamos na matéria, Fernando, se você a leu, matérias do jornal Correio do Sertão quando da inauguração do colégio. Nós colocamos toda a situação protocolar a quem pertence a escola que é estadual. Enfim, competência para a mudança do nome do colégio de Fedegosos, tema 10. O colégio foi nomeado Edgar Dourado Lima, à época, ainda vivo. Existe uma lei federal de 1977 que não permite essa nomenclatura para pessoas vivas. Bel Mendes, boa noite. Né? Mas a história mostra que isso é burlado comumente. Existe uma outra escola no município de Morro de Chapéu, em Umburaninhas, Bartolomeu Lunguinho de Almeida, seu Lameu, também uma figura viva. Né? Existe uma maternidade em Bonito, que recebeu o nome do pai da prefeita Juliana Araújo, o senhor Zé Carlos Araújo. E mais recentemente, houve a mudança de nome, que na minha opinião é justa pela pessoa que pertenceu à educação de Morro do Chapéu, Dona Luzia, esposa do saudoso Cunegundes, também recentemente falecido. Já eu lembro o nome. Então a escola que está sendo construída no Alto da Chapada não será chamada de Wilson Dourado Lima, mas sim Luzia França Cunegundes. Acho a homenagem justa, é uma família voltada também para a educação. Mas esta competência de quem é? Nota 6 para o tema 10. Nota 6. Eu atribuí essa nota porque o tema ele foi exclusivo à escola de Fedegosos. Não foi? Sim. Ou eu estou enganado? Sim, sim. Pronto. Eu achei que esse fosse ser o tema mais polêmico, mas aqui está um pinga-fogo. Não tem moleza não, né, Fernando? Não tem moleza, não. Em relação ao colégio de Fedegosos, eu tenho que apresentar um parecer jurídico para não influenciar pessoas. É um parecer, um posicionamento sem lado político, é um posicionamento baseado na lei. Por que eu dei nota 6? Porque a decisão da prefeita em retirar o nome foi acertada pelos critérios legais. Mas, olha a ressalva que eu vou fazer, mas o procedimento que foi feito, como foi feito, foi errado. Aí nós vamos entrar no critério da competência. Não é competência do município mudar nome de bem que pertence a outro ente público. E até onde eu sei, a escola de Fedegosos é uma escola estadual, então ela é de domínio do Estado. Isso é um parecer jurídico. Inclusive, eu consultei uma empresa especializada que se chama Governet. Ela é uma empresa que ela produz matéria exclusivamente para a gestão pública, para a câmaras municipais e prefeituras. E no parecer deles, esta mudança viola tanto a lei orgânica do município de Morro do Chapéu, quanto a Constituição Estadual, não por ter retirado o nome, mas pelo procedimento que foi feito. Quando a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei, eles invadiram a competência do Estado. Não é competência da Câmara Municipal legislar sobre bens que não são do domínio do município. Não são do domínio. Então, a Câmara Municipal infringiu a legislação, a matéria pode ser derrubada e a gestão vai ter que procurar outro procedimento para mudar o nome. Mas, de fato, isso é rotineiro no Brasil, nome de pessoas vivas em bens públicos. Inclusive,
nem só a lei que você citou, que é uma lei federal, mas a Constituição do Estado da Bahia, no artigo 21, veda esse tipo de procedimento. Não se pode dar nomes a bens ou órgãos públicos de pessoas vivas ou de pessoas que tenham se caracterizado pela exploração de mão de obra escrava. Isso tem vedação legal, porém, o procedimento, projeto de lei municipal para alterar nome de escola estadual, ocorreu uma invasão de competência, a Câmara Municipal legislou de forma equivocada. Então, Fernando, eu posso afirmar que houve uma dupla invasão de legislação, porque o nome do Colégio Edgar Dourado Lima foi dado também pela Câmara de Morro de Chapéu, por unanimidade, àquela época da inauguração. Dupla invasão. É o que está escrito, né? A gente não pode estar aqui colocando Dupla nada. invasão. Olha, O município, eu não tenho tudo aqui, mas, salvo engano, é o 7º e 8º da Lei Orgânica Municipal. Me passou aqui, porque para decorar número, artigo é meio complicado, mas eles invadiram a competência. Eu tenho o parecer jurídico de empresa especializada. Se a Câmara quiser requisitar, eu apresento para eles. Eles invadiram a competência, não cabe à Câmara Municipal legislar sobre bens de domínio de ente público que não seja o seu próprio município. Se isso acontecer, vai ficar uma situação de muita insegurança, porque imagine qualquer prefeito que entrar ou qualquer ente público querer mudar o nome do Teotônio, mudar o nome do Jubilino. Isso não é possível. Isso não é possível. O procedimento talvez mais correto seria uma ação civil pública, né? O município tem competência para isso, para ingressar com uma ação civil pública para poder fazer a alteração do nome dessa escola. Esse é um parecer jurídico, era um parecer meu, mas eu tenho um parecer também de uma empresa especializada que fala a mesma língua, a mesma situação. Deixa eu abraçar aqui a Limaia, está nos assistindo pelo Facebook. Pelo YouTube, o Vitor Rocha, o Thiago Santos, com atitude e boa vontade a gente chega lá. O Márcio Garcia pergunta aí, o Vitor responde, por que o Jubilino foi mudado para a CETEP? Porque transformou-se no Centro Técnico Estadual em Educação Profissional. E a Albertina lembra do nome de seu Lorito, né? O esposo da Dona Luzia. E o Leonir lembra que a lei federal é do tempo de Ernesto Geisel. E aí, Fernando, entra a polêmica que você colocaria sobre o tema, porque a lei que foi aprovada na Câmara tratou de uma escola estadual. Mas a escola municipal, que está enquadrada na lei, que trata de pessoas vivas, não foi alterada. E que é da competência do município. Então, é assim, quando a gente... Olha o porquê que a gente coloca as pessoas para pensar. Porque a gente provoca a linha de raciocínio. E as pessoas entendem isto como oposição partidária. E não é. Estamos apenas colocando a lei onde ela deve ser devidamente aplicada por quem de direito. A Albertina ainda coloca aqui. L3, o Álvaro está assistindo. Muito bem. Albertina, seria falta de conhecimento de quem fez? Pois não sou da área e já sabia que não pode. Olha que cutucada boa. Se quiser responder, fique à vontade. Principalmente da Câmara Municipal. Porque qualquer projeto de lei, ele, antes de ser analisado ou aprovado, ele tem que passar por uma análise de constitucionalidade. E até onde eu sei, esse projeto não passou. E se passasse, qualquer parecer jurídico diria a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. Não passa pela análise de constitucionalidade. Não passa. Muito bem. Vamos aos extremos agora do nosso quadro, fechando já praticamente. Estamos a 1h20. Uma ressalva importante. Um minuto, uma ressalva importante. Pois não. Eu gostaria de lembrar que qualquer cidadão pode propor projetos de lei, através de lei de iniciativa popular, para alterar o nome de qualquer escola, de qualquer bem público. Basta propor um projeto de lei, 5% do eleitorado aprovando, a gente pode mudar o nome de qualquer escola, de qualquer órgão público, mas tendo competência. Nós só podemos propor um projeto de lei para mudar uma escola municipal na Câmara Municipal, para mudar uma escola estadual em uma Assembleia Legislativa. Isso é questão de competência, não é por mera vontade.
Nós fizemos isso com relação à Tribuna Livre. Nós alcançamos, à época, Inclusive, 1.512 assinaturas. E até hoje o projeto está engavetado. tá engavetado. Inclusive, a lei federal que você citou, que eu não lembro o nome, que tem base também nessa vedação do número de pessoas vivas, ela ainda é mais dura. Se ela diz lá na frente, em determinado artigo, se, porque ela é uma lei federal, se o órgão público com o nome de pessoa viva receber verbas federais e o ente responsável não fizer a mudança, a verba federal é suspensa. Uhum. Muito bem, essa informação eu não tinha. E é super interessante, diga-se de passagem, para passarmos a quem está a nos assistir. Márcio Garcia, Léo, você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei por que deixaram isso acontecer com o nome do senhor Jubilino. E Márcio Garcia, por que os vereadores deixaram mudar o nome para CETEP? É praticamente a mesma situação, Márcio. O CETEP é estadual. A escola de Dourado é estadual. Então, os vereadores não teriam competência para fazer. Olha o terceiro caso que você traz aí que a gente não tinha se atentado, né? Para tal situação. Inclusive, só para pegar o gancho, você talvez não saiba que o nome da escola, à época, seria aquela linha de colégios estaduais Luiz Eduardo Magalhães, que foram trazidos para Jacobina, para Barreiras, para Irecê, para tantas cidades. E Morro do Chapéu, inclusive, o colégio perdeu parte da estrutura porque não colocou o nome do Luiz Eduardo Magalhães, colocou o nome do Jubilino Cunegundes. Não sei se você sabia desse detalhe, mas é uma realidade. Se o nome fosse Luiz Eduardo, o colégio já teria laboratório, já teria N situações. Mas colocou o nome do Jubilino, perdeu parte da sua estrutura. Muito bem. Vitor Rocha. Se o nosso povo tivesse conhecimento da Constituição Federal, nós iríamos contribuir muito através da iniciativa popular. Verdade, Vitor. Verdade verdadeira. Eu vou lá para o tema da melhor nota. O tema 1. Escritório de advocacia em Morro do Chapéu, ao qual foi atribuída a nota 10. Atribuir nota 10 com muito orgulho das pessoas e dos advogados do Morro do Chapéu, que são meus colegas. Talvez você vai dizer, é porque você é advogado também. Mas não. Nós, em Morro do Chapéu, nós somos bem servidos de advogado. Aqui tem advogados competentíssimos, tem advogados especialistas, tem advogados da área tributária, que é muito difícil encontrar, tem advogados de Morro do Chapéu que já foram procuradores, especialistas em gestão pública, tem advogados com doutorado, e fora isso, nós temos uma quantidade de advogados razoavelmente boa, e a população, nesse sentido, está muito bem servida. Fora isso, nós temos aqui, eu sou ainda, talvez, um leigo na advocacia. Eu estou iniciando agora, mas eu já precisei de atendimento jurídico lá atrás e eu fui bem atendido. Então, nós temos aqui grandes advogados, tributaristas, trabalhistas, especialistas em gestão pública. Em todas as áreas, nós temos advogados aqui em Morro do Chapéu. Nós somos bem servidos, então eu acho que não deixa nada a desejar. Parabéns para os advogados do Morro do Chapéu. Bazar Gomes também chegou aqui para nós. Eu fico me perguntando, Fernando, o que nós temos de serviço, na minha avaliação, às vezes, em alguns momentos, chega a ser superior à demanda. Eu estou correto em pensar nessa forma? Está correto, está correto. A advocacia em si, né, as faculdades de direito, como da medicina, a medicina fez uma programação que, em determinados períodos, ela barra a entrada de novos. Parece que a internet travou aí. Voltou. Sim, então você falava que a medicina usa, vez por outra, o barramento de entrada de profissionais no mercado. Isso. A advocacia, ela não faz, as faculdades de direito, não utiliza muito desse instrumento. O que é que isso acarreta? Muita oferta de mão de obra no mercado. Em Morro do Chapéu, eu acho a quantidade de advogados razoáveis. A advocacia, ela é muito dinâmica, né? Há momentos que a demanda é pequena, mas há momentos que a demanda é muito grande.
e chega a um determinado período que você consegue viver e viver bem da advocacia. Eu falo isso porque eu sou jovem, eu estou iniciando agora, pouco mais de um ano, e eu tenho uma perspectiva muito boa em relação à advocacia, eu acredito. Precisa melhorar muito, mas a gente viveu um período complicado, sem audiências, um período de pandemia, com poucas decisões judiciais, mas eu creio que vai melhorar muito. A oferta é grande. Isso é bom para o povo, quanto mais oferta tem, melhor para as pessoas, para os usuários de serviço, que eles podem escolher melhor aquele profissional que desejam contratar. Vanilda Martins nos assiste pelo Instagram, Nato Flor Oficial chegou dando boa noite, e a Maria Macena, você vai longe, doutor Fernando. Deus é contigo, está aqui no Facebook a nos Obrigado, amigo. O tema final é a nota 0. A ausência de promotores e juízes na comarca de Morro de Chapéu. Isso é uma situação sentida já há anos, né? E a gente realmente tem uma necessidade premente de que esses profissionais retornem. Já há uma sinalização de que parece que vamos ter em breves dias. Não sei se é verdade. Morro do Chapéu é fato notório, né? O Poder Judiciário no Brasil, ele não atende o princípio da razoabilidade, né, do processo, porque as delongas para se ter uma decisão judicial é muito grande. Primeiro, porque o sistema judiciário é lento pela ausência de juízes. E segundo, por conta do sistema recursal do processo, que a própria lei dá muitas brechas. Você ganha aqui na primeira instância, você recorre para uma segunda instância e você vai até o STF, se for preciso. Então, é um sistema recursal que, de certa forma, dificulta, eu não vou dizer a vida do advogado, mas dificulta muito a vida das pessoas, porque há o princípio do duplo grau de jurisdição. Até o duplo grau de jurisdição, tudo bem, que você sai de um julgador único, unipessoal, para um julgamento colegiado, que eu acho mais democrático, mas a quantidade de recursos que tem, apelação, embargos, isso e aquilo, eu acho que atrasa muito o processo. E o que pesa mais em Morro do Chapéu é a ausência de juízes. Eu acho que há muito tempo não temos um juiz titular ou um promotor, depois de a doutora Edna Márcia titular aqui em Morro do Chapéu. Nós vimos agora recentemente o juiz da vara civil de Morro do Chapéu também assumiu a vara criminal. Então, além da demanda de Morro do Chapéu ser muito grande, porque atende outras cidades, apenas um juiz não é suficiente. Houve recentemente aí um ato do Tribunal de Justiça da Bahia que nomeou 50 novos juízes, deu posse a 59 juízes. A gente está aguardando que venha um juiz titular para Morro do Chapéu, assim como brevemente seja nomeado também um promotor titular, posto que Morro do Chapéu já é uma cidade acima de 40 mil habitantes e, além disso, atende as cidades vizinhas. Então, a situação de Morro do Chapéu não permite mais que não tenhamos um juiz titular e um promotor titular aqui em nossa cidade. Por isso vai a nota zero, porque eu acho que deveriam ter olhado para Morro do Chapéu com olhos diferentes, como uma cidade polo que recebe demanda também de outros municípios, e a gente já passou do tempo de ter juiz e promotor titular aqui em nossa comarca. Muito bem, doutor Fernando. A gente fecha o quadro sempre ouvindo um pouco do entrevistado, do convidado, sobre a conjuntura da proposição. Se se atendeu à expectativa, se em algum momento a gente deixou em saia justa. Como é que o senhor avalia o quadro de sua nota? Gostou da ideia, gostou da proposta, gostou de participar? Eu já fiz, salvo engano, 3 lives, né? É verdade. E algumas pessoas já me falaram que eu sou sócio de Léo Ricardo. Eu não sou sócio, não. Eu convido e naquilo que eu posso contribuir, eu contribuo. Mas, assim, eu acompanhei o programa na Diamantina algumas vezes, né?
estou participando e acompanhando aqui agora, e para mim é um programa que só tem a contribuir, principalmente porque traz uma informação séria, traz temas de relevância social importantes para o nosso município e para a nossa região. Então, eu parabenizo vocês pela ideia de retomar o quadro, né, de forma virtual, que é uma plataforma que só cresce. A gente ainda precisa de muito investimento na questão virtual para que chegue até as áreas mais afastadas da sede do nosso município, para que a informação chegue a mais pessoas. Mas eu creio que isso também vai melhorar, né? Você falou da Toque Fibra aí, daqui uns tempos vai estar indo para outras áreas do município, e eu acredito que essas plataformas virtuais é a área que mais vai crescer nos próximos anos. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, e eu vou estar aqui sempre que precisar, naquilo que eu puder, nas minhas limitações, eu vou tentar contribuir. Estou agradecido pelas palavras. Abraçar aqui a Antônia Neiva, Regina Cunegundes. Olha aí, falávamos há pouco de Dona Luzia, viu, Regina, aí de Seu Lorito. Antônia, eu não sei se é a minha colega do colégio, da faculdade, na verdade, filha de mãe Jacira, Jacirinha, é isso mesmo. E a Albertina deixou uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quem responde por Morro do Chapéu hoje, juridicamente? Quem está juiz da comarca é o doutor... O eleitoral foi o de Ipirá, né? Doutor Araújo também, passou o nome, mas era de Ipirá. E agora eu não sei quem está respondendo pela comarca. O nome fugiu, a criminal era a doutora Letícia, salvo engano, foi para assumir a comarca em Piritiba, e o cível é o doutor Josué. Doutor Josué, que agora assumiu também provisoriamente a vara crime. E a promotora de justiça, não me pergunte, porque de quando eu comecei a advogar no Monte Chapéu, às vezes que eu precisei ir no Ministério Público, não consegui entrar porque estava fechado e não consegui sequer um número para fazer contato. É brincadeira. Doutor Fernando, muito obrigado. Nós tivemos aí 1h e 42 minutos de live com a sua participação. E isso para nós é deveras gratificante porque foi bastante enriquecedor. Repito, nosso propósito é informar, é orientar, é botar as pessoas para pensar. Aqui jamais teremos a proposição em estar com a verdade à nossa frente. O Maurício Valois chega dizendo que esse camarada vai longe mesmo, mas que a verdade esteja ao nosso lado para que nós possamos levá-la ao conhecimento de quem, porventura, nos acompanhe. Muito obrigado, um bom final de semana, né, e que a gente possa ter aí a oportunidade de estar trazendo as pessoas das diversas áreas de atuação. Nós tivemos geologia e história na semana passada, advocacia, né, hoje, semana que vem saúde, enfim, a gente vai aos poucos colocando o Morro do Chapéu para vivenciar aquilo que ela precisa fazer. Nem só as ações que estão acontecendo e necessárias se fazem nas ruas da cidade, mas também acho que o papel que nós fazemos aqui talvez ajude até o Legislativo a corroborar com as suas ações, né, para o futuro da nossa Morro do Chapéu. Um grande abraço, muito obrigado, e que a gente possa se encontrar muito brevemente aí, porque a gente vai buscar. Onde a gente percebe que é possível buscar conhecimento, a gente vai atrás, porque a nossa audiência merece fazê-lo. Obrigado, Léo, mais uma vez. Gostaria de finalizar ratificando aquilo que eu falei no início, que é desejando um 2021 de muito sucesso, de muita paz para todos nós. Nós passamos um ano anterior muito difícil, mas vamos ter mais fé em Deus, mais amor ao próximo e vamos pensar naquilo que foi bom e melhorar. O que a gente errou, deixa no passado, a gente só não pode cometer o mesmo erro. Um abraço a todos e, precisando, estaremos aqui sempre às ordens. Um grande abraço, muito obrigado. Doutor Fernando Oliveira, advogado, nosso convidado de hoje da live do Léo, né, no quadro Dê Sua Nota, segunda edição. Espero que vocês também tenham gostado. De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10.